Nascido em Recife, doutor em filosofia pela USP e Universidade de Paris 8, pós-doutor pela Universidade de Tel Aviv, professor da Faculdade de Comunicação e Marketing da Fundação Armando Álvares Penteado e professor convidado da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, Luiz Felipe de Cerqueira e Silva Pondé é um dos nomes mais requisitados pelos meios de comunicação do país quando o assunto é filosofia. Pondé é autor de vários livros, como O Homem Insuficiente, Conhecimento na Desgraça, Crítica e Profecia, Do Pensamento no Deserto, Contra um Mundo Melhor, Para Entender o Catolicismo Hoje e Guia Politicamente Correto da Filosofia. Além disso, é colunista do jornal Folha de São Paulo e comentarista da TV Cultura. O mundo do espetáculo, secularizado, midiático, muda a cada instante. As pessoas, porém, parecem as mesmas. Têm dúvidas, clamam por explicações que aplaquem sua ansiedade, mitiguem suas culpas ou as ajudem na busca de um sentido para a vida. Quem sabe os filósofos têm as respostas que as pessoas já buscaram na religião e não encontraram? Quem sabe saibam mais e melhor? Pondé tem boa cultura e é bom comunicador. Lança mão de metáforas e aparentemente simplifica as coisas, porque pode falar de Platão e logo depois de futebol. Mas também pode permanecer discorrendo apenas sobre Hegel ou Kierkegaard. Em meio a certos truques que seduzem plateias, ninguém pode se queixar de ter sido iludido. Pondé não é nem guru, nem oráculo, e nunca deixa de ser essencialmente filósofo. Para quem imagina resolver facilmente suas dúvidas, poderá restar a decepção. Pondé, como em geral os filósofos, é um pensador, um provocador, e talvez tenha muito mais perguntas novas que respostas prontas. Foi muito agradável entrevistá-lo. Não é à toa que Pondé se constitui num dos nomes mais requisitados pelos meios de comunicação. Cultura, simplicidade e simpatia raramente andam juntas. Em Pondé, andam de mãos dadas. Muito bem, professor Pondé, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite. Do Grupo Progresso de Comunicação, um jornal de 110 anos. A primeira pergunta que eu lhe faria é a seguinte: quais são os filósofos brasileiros, contemporâneos ou não, né, que são dignos de nota? Eu citaria primeiro um pensador, né, brasileiro, não hoje, não contemporâneo, mas importante, que é o Joaquim Nabuco, né? Acho que o primeiro que eu citaria é Joaquim Nabuco. Hoje em dia, a gente tem nomes, inclusive alguns que foram meus professores, como Paulo Arantes, Marilena Chauí, Franklin Leopoldo e Silva, Pablo Mariconda, que são filósofos que alguns deles tentaram digerir ou compreender o cenário brasileiro, a história brasileira, a política brasileira. Outros formaram, acho que a maior parte dos filósofos brasileiros formaram pessoas. E você pega, por exemplo, dois filósofos atuais, eu e o Vladimir Safatli, que estamos presentes no debate público, na mídia, com a projeção importante e tal, a gente foi formado por essas pessoas. Então, eu acho que uma das grandes importâncias desses filósofos foram enquanto formadores para um mercado que ainda não comportava a presença de filósofos como atores do mercado, mas que nós fomos formados por eles. Essa relativa pouca tradição, porque fosse buscar no passado, mencionasse o Joaquim Nabuco, né? Seria, digamos assim, temerário dizer que o brasileiro, ele não é um povo muito reflexivo, que ele não é uma pessoa, digamos assim, talhada para a busca de essência e que, portanto, ele tem um pouco na sua alma um pouco de superficialidade? Olha, essas afirmações são sempre complicadas, né, do ponto de vista histórico. Para discutir se o brasileiro é cordial ou não, você tem não sei quantas páginas, né? Se o brasileiro é assim porque é português, índio e negro. Eu acho que essas afirmações, elas são afirmações de muito impacto midiático, mas pouca consistência acadêmica, no sentido que você pode provar.
o fato do Brasil não ter uma tradição, digamos assim, de filósofos como parte das suas celebridades, ou filósofos como atores presentes no debate público em larga escala, fora do ambiente acadêmico, significa que a gente tem um mercado cultural estrito. Eu prefiro pensar que a gente tem um mercado cultural estrito do que dizer que é porque o brasileiro seja talhado para um quadro de superficialidade, porque qual é o parâmetro, qual é a grandeza, e mesmo assim, por exemplo, só para fazer uma comparação esdrúxula, mas para dizer o que eu quero, mostrar o que eu quero dizer, porque inclusive, por exemplo, os alemães são, o alemão é um povo de extrema tradição filosófica, e no entanto fizeram a maior burrada no século XX, né? Então, tampouco a tradição filosófica num povo é garantia de alguma elevação moral de algum tipo, né? Não é. Uma pessoa pode ser extremamente inteligente e culta e ser uma besta, no sentido moral. Eu, aí falando como filósofo, não acredito que existe uma relação direta entre acúmulo de conhecimento e consistência moral. Não acho que existe isso. Não dá para provar que existe isso. Mas voltando à sua pergunta, não diria que a gente é talhado para a superficialidade. Eu diria que a gente tem um mercado cultural restrito, uma certa elite que infelizmente, econômica, que infelizmente até hoje não despertou para ampliar esse mercado cultural, né? No sentido de gerar, de investir dinheiro para que as pessoas tenham acesso, porque as pessoas só têm acesso quando tem dinheiro, né? A gente aqui no Brasil tem um pouco uma mistura de patriarcalismo patrimonialista com mentalidade de esquerda, que é uma mistura desgraçada, um dia ruim essa. E então não acho que é superficial. A gente tem pouco hábito de ler, né? O povo que não lê, né? Porque é um povo muitas vezes dominado por necessidades muito imediatas de sobrevivência, e aí você não consegue ler. Ler é um luxo, não devia ser, mas é. Pondé, na história humana, Caim matou Abel, poderia ser assim um resumo de toda a nossa história até hoje? Eu acho que a história de Caim matou Abel é um resumo da experiência da inveja humana, né? De que conviver com Abel para Caim foi insuportável, porque Abel era melhor que ele. E conviver com alguém que é melhor que você é sempre insuportável. Seja porque é mais inteligente, mais bonito, mais rico, mais capaz, mais generoso. Então eu acho que Caim matou Abel é uma representação arquetípica da história humana, no sentido de que a inveja ela é um dos marcos essenciais da experiência humana. Então, nesse sentido, acho que é. Talvez um dos mais negativos. Sim. Mais marcantes. Né? Pondé, em relação assim ao mundo rico, digamos, né? Vamos citar a Europa, né? A gente escuta muito, lê, convive um pouco, que a Europa anda se lixando para a religião. Né? Sim. Ela também anda se lixando para a filosofia? Olha, primeiro, se lixando para a religião é o que a gente chama de secularismo, né? Um secularismo um pouco, assim, muito presente na Europa, né? Com relação à filosofia, o país onde a filosofia sempre teve uma presença muito grande, assim, o país onde filósofo é celebridade há muito tempo é a França, né? Que é uma característica muito específica da França. Desde desde o século XVIII, filósofo da França é capa de revista, digamos assim, né? Desde o século XVIII. Continua sendo. Se isso é índice, não está se lixando. Pelo contrário, na França os filósofos continuam bastante presentes e as pessoas têm bastante expectativa, e o mercado editorial francês continua sendo um mercado importante. Agora, em outros países, por exemplo, na Espanha você também tem uma razoável presença de filósofos da mídia. Na Alemanha você também tem, e na Inglaterra. Não diria tanto quanto a França, mas também tem uma presença significativa. Então não acho que dá para dizer que os europeus estão se lixando para a filosofia. Eu acho que
Ninguém nunca deu tanta bola para a filosofia. A filosofia é coisa de poucos. Já era em Atenas, é que eles ficaram muito famosos, então a gente tem a impressão que em Atenas todo mundo se lixava para a filosofia. Tem um crítico literário americano chamado Philip Kaufman, que ele costumava dizer que hoje a gente tem o hábito de falar que os alunos são muito ruins. Então ele brincava dizendo que fica todo mundo achando que todos os alunos do Sócrates eram Platão, mas Platão era um só. A maioria dos alunos de Sócrates não era Platão. Então eu nunca acho assim que... É muito comum se dizer que hoje as pessoas são muito mais ignorantes, elas são muito mais banais, os alunos leem menos. Eu não sei se é isso ou se é o fato que hoje tem mais gente envolvida com isso, então você vê. Antes essas pessoas eram invisíveis. Eu acho que continua e sempre foi pouca gente que lê, pouca gente que se interessa por isso. A maioria não tem nem tempo para se interessar por isso. E nesse sentido, acho que continua sendo desse jeito. Aqui na Redondeza, nós estamos na faculdade, na FAAP, aqui na Redondeza, como de resto em toda a grande São Paulo, existe uma árvore, existem muitas, mas uma em particular, que libera uma semente que tem uma só asa, é uma semente com uma aerodinâmica espetacular, né? E quando ela cai, quando ela se desprende da árvore, pelo vento ou caduca, né? Ela em geral gira, ainda que tenha uma só hélice, ela gira como uma hélice de helicóptero, né? Eu não sabia. Esta aqui, né? Em particular, há muitas, mas esta em particular. Uma só semente como esta, que gira como uma hélice de helicóptero, que tem aerodinâmica e que, portanto, pode voar bem longe da árvore que a criou, né? Uma só semente como esta, com esta quase que propositalidade, né? E ela não é um convite ao pensamento do motor primeiro, ao telos, que volta e meia tu mencionas. Isso, uma só semente como esta, uma só semente como esta, não é um chute nas crenças darwinistas? Olha, eu acho que é uma afirmação de arco muito grande essa. Não dá para você testar em laboratório, do ponto de vista científico, uma afirmação como essa. Nem que sim, nem que não. Por isso que me parece que a melhor afirmação sobre essa questão de Deus, o primeiro motor, é dizer que Deus não é uma hipótese testável em laboratório. Logo, a gente pode fazer especulações filosóficas. A ideia de que a ordem, o que a gente observa no mundo, exija uma inteligência que não é material, que é o princípio de Aristóteles, da onde veio você não pode ter o mais complexo do mais simples, porque as duas hipóteses que você jogou aí, uma é de que o mais simples tem que vir do mais complexo, que é a posição de Aristóteles, e a outra darwinista é epicurista, é atomista, de que o mais complexo vem do mais simples. Eu, pessoalmente, como filósofo, acho as duas hipóteses bastante interessantes como instrumentos de especulação. Não há dúvida de que quando você vê a ordem do universo, né, por exemplo, os planetas girando ao redor do Sol, a precisão matemática de tudo isso, é mais reto, mais fácil a gente supor que existe o primeiro motor. O que a princípio não implica no teísmo cristão, por exemplo. Aristóteles não era cristão e o primeiro motor do Aristóteles não chora pela humanidade. Não tem nenhuma relação moral com a humanidade, não serve como instrumento de curar as feridas. É mais ou menos como você esperar que o engenheiro que fez a sua casa se preocupe com sua vida afetiva. O primeiro motor do Aristóteles não tem nada a ver com as necessidades que a gente tem e que os religiosos depositam na figura divina de Deus, por exemplo, no caso nosso ocidental. É que a simples ideia de que exista um ordenamento, para nós já parece ser a antessala de que exista alguém nos olhando, um roteirista, só pela ideia do ordenamento. Enquanto que o darwinismo nega isso, diz que tudo é cego, né? Eu não acho que o darwinismo está longe de provar a hipótese dele, de que a ordem vem da desordem, né?
Mas eu acho, ao mesmo tempo, uma hipótese bastante operística. A ideia de que a inteligência surgiu da pedra, entendeu? E que a gente é a pedra com consciência. Eu acho uma hipótese tragicamente interessante também. André, tens uma frase que é: uma certa dúvida consigo mesmo me parece fundamental para não virarmos monstros, né? É minha essa frase? Eu acho que sim. Ela, tá, eu posso dizer ela. Faz sentido. Bem, é preciso, para não ser monstro, ter humildade? Isso eu não tenho dúvida. Assim, eu tenho dúvidas quanto se é Aristóteles ou Darwin que tem razão, mas com relação a isso eu não tenho nenhuma dúvida. Assim, não, a humildade, eu acho que a humildade é um desafio para quem tem motivos para não ser humilde, né? Como toda virtude. Uma pessoa que diz, não, eu sou fiel, e nunca teve a chance de ser infiel, na realidade é aquilo que se chama um garganta. É alguém que está falando coisas que, entendeu? A virtude, ela é algo que só, por exemplo, a coragem só brota no campo de batalha, né? A coragem só brota no campo de batalha. Não é? Você ficar afirmando que você é corajoso cercado de seguranças não é prova de que você seja corajoso. Então, a humildade é um desafio para quando você tem motivos para não ser humilde. E como o sucesso é uma cachaça, né? Porque o sucesso traz poder, dinheiro e mulheres, que são as três coisas que sempre andam lado a lado, né? Do ponto de vista masculino, claro. Poder, dinheiro e mulher. Qualquer pessoa que diga o contrário disso não sabe nada como funciona o mundo ou é mentiroso, né? Então, a humildade é importante porque a tendência quando você tem sucesso é o mundo começar a girar ao seu redor e achar você lindo. E aí para você virar um monstro é 2 passos, né? Você perde toda a dialética ou toda a capacidade de contradição consigo mesmo, começa a se levar muito a sério, achar que entende de tudo, que tem a resposta definitiva para tudo. E essa frase que você citou, ela é simétrica a uma outra que eu já escrevi em algum lugar, que o que nos humaniza é o fracasso, entendeu? Não é a vitória, porque a vitória desumaniza, porque vai deixando você se sentindo Deus, poderoso, maravilhoso, enquanto que quando você perde, a experiência de perder é infinitamente mais, te dá uma percepção muito maior do lugar, da perspectiva, do tamanho, né? Do que quando você ganha, você começa a achar que você pode ganhar tudo. E com isso não quer dizer que a pessoa tem que viver procurando perder, não estou dizendo isso. Mesmo que a gente procure ganhar, uma hora a gente perde. Nas tuas palestras, quem as assiste fica um tanto atordoado, porque tu tens uma profusão, tem uma bela cultura, tens profusão, és um bom comunicador, né? E as pessoas saem às vezes convencidas de que sabem menos ainda do que achavam que sabiam. Na experiência do Sócrates. E essa história toda, esta profusão, esta catadupa de ideias e de cultura, de certa forma, pode ajudar, depois que essas coisas se amainam, né? elas decantam, elas podem evidentemente ajudar. Mas o excesso de informações, não que seja o professor responsável por isso, mas o mundo é uma informação excessiva, digamos assim. Sim. Isso tudo tem uma tendência, digamos assim, a relativizar tudo, né? Pontos de vista de cá e dali, e pessoas diferentes, são todas sedutoras de alguma maneira, né? Há uma sedução do intelectual, né? Então, mas eu perguntaria para ti, no meio de tanta informação, André, o que há de absoluto? No campo da moral, que a gente estava falando, eu acho que é absoluto a ideia de que só se mede a virtude pelo que é contrário a ela. Eu acho que isso é absoluto. Não acho que isso seja relativizável, né? Qualquer argumento contrário me parece falso. Ou, por exemplo, outra coisa que me parece absoluto no campo dos juízos morais ou acerca da moral é a ideia de que quando você não tem experiências de fracasso moral, você é uma espécie de iniciante. Às vezes eu traduzo isso quando eu digo que só uma pessoa que tem vícios é capaz de falar sobre moral.
porque quando você não tem vício nenhum, você tem uma experiência falsa de que você tem autocontrole. E veja que é de novo aquela ideia da dúvida consigo mesmo, a experiência do fracasso. Eu acho que isso é um absoluto, né? Outra coisa que me parece que é absoluto é que a maior parte dos seres humanos busca significado para a vida. O que não implica que exista significado para a vida. E aí eu deduzo disso o seguinte: se você quer pensar sério sobre o problema, você não pode partir do pressuposto que existe significado para a vida. Porque a necessidade que a gente tem que tenha não é prova de que exista. Produz aquilo que em filosofia em inglês se chama wishful thinking. Isso me parece absoluto. Na minha experiência também, uma outra coisa que eu acho que é absoluto é o temperamento. Eu acredito muito mais em temperamentos do que em ideias. Eu acho que as ideias que as pessoas têm, elas são aceitas da proporção direta do temperamento e das contingências que formam a pessoa, né? No sentido de que se você abraça uma ideia, é porque ela já lhe era simpática de alguma forma. Então eu acho que é absoluto um certo determinismo de temperamento. E Há uma certa tendenciosidade. E nesse sentido eu sou, digamos assim, um tanto simpatizante da medicina grega antiga, né? Da ideia de que existia algo de certo nessa ideia de temperamentos que definem o modo como as pessoas são, o tipo de doenças que ela tem. Uma outra coisa que eu acho que é absoluto é o processo de artificialização da vida. Cada vez mais a gente, por exemplo, acho que dentro de talvez 200 anos a reprodução humana não se dê mais via sexo. As pessoas vão continuar fazendo sexo, mas a reprodução vai ser cada vez mais técnica. E, inclusive do ponto de vista jurídico, de responsabilidade social, no sentido do Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, não naquele mundo, uma bolha, não que isso vai ser instaurado pelo Estado, mas pela própria vontade das pessoas. Nós somos eugênicos. A gente quer cada vez mais saúde, cada vez mais segurança, a gente é eugênico. Então, me parece que isso também é absoluto. Isso é tão absoluto, e os riscos disso já está desde a tragédia grega, a história do Prometeu já fala disso, né? Que a técnica ela é sempre ambígua. Ao mesmo tempo que... Pegue, por exemplo, a experiência das mídias sociais e da informação. Todo mundo fica feliz porque pode se comunicar. Mas o fato de que todo mundo pode se comunicar é a prova de que você acaba sendo controlado por todo o rastro e todo o espectro de interatividade que existe. Então, se Aldous Huxley acertou quando ele previu o Admirável Mundo Novo, o mundo organizado pela intenção eugênica, o George Orwell também acertou em 1984, quando imaginou o mundo controlado pela informação, como a gente já vive hoje. Então, outra coisa que eu acho absoluto é toda vez que a gente tenta fazer um mundo perfeito, a gente cria novos problemas. E quanto mais essa perfeição é total, pior é o problema que a gente cria. É mais totalitário ainda. Por isso, eu não acredito em ninguém que queira me salvar. A afirmação, o que ela quer dizer é o seguinte: eu desconfio de todo mundo que se acha santo, e com isso eu não estou dizendo que legal é ser sádico. Esse é o oposto simétrico ao que eu estou falando, que é uma espécie assim, eu quero ser libidinoso. Isso eu acho isso papo de idiota. Não, a vida é uma questão de libido. Eu também acho isso uma conversa mole. O que eu acho problemático, o que eu desconfio, é de pessoas que acham que elas podem salvar o mundo. E que normalmente essas pessoas elas têm uma ideia do que o homem deve ser e do que o mundo deve ser. Salvar para elas é isso. Bem, tu estudaste bastante, leste os gregos, né? Leste o pessoal da patrística, leste Sim. Santo Agostinho. Gosto muito de Santo Agostinho. Leste Santo Tomás de Aquino, né? Leste Homero, leste Sim. Sófocles, leste Dante. Uhum. Por que o homem de hoje, Pondé, ele se acha superior ao homem do passado? Acho que porque
O Nelson Rodrigues tinha uma hipótese muito boa sobre o homem de hoje, que era: a democracia trouxe à tona a força numérica dos idiotas. Isso é uma das coisas mais que eu acho mais claras assim para mim. A ideia de que o homem de hoje é melhor do que o homem antigo, eu acho uma grande estupidez. Por que ele acha isso? Porque ele anda de avião. Então, porque ele anda de avião e porque a cada hora descobre uma moda sobre a ciência do cérebro, né? E porque agora você... E eu acho que a gente confunde o avanço técnico com um avanço do que você poderia chamar antropológico moral no sentido largo. E isso é mais uma prova de idiotice, porque você pode ser extremamente capaz em termos técnicos, digamos, você pode... Avançou-se em tecnologia com a experiência do nazismo, por exemplo, de pesquisa com gente e tudo mais. Portanto, a ideia de que o avanço técnico implica em avanço antropológico moral é uma ignorância enorme. Outra coisa que eu acho que faz com que o homem contemporâneo ache que ele é superior é porque a gente tem algumas experiências democráticas. E a experiência democrática é uma experiência que tem um certo ganho, no sentido de você manter o governo sem ter poder imediato sobre você. Mas ao mesmo tempo, para manter a sociedade organizada, o quanto de tecnologia de informação, como eu falava sobre o Orwell, isso é tão exigido que a democracia paulatinamente está se tornando um regime extremamente tirânico. Porque para saber que você é você e que você vota, é tanta coisa que o Estado tem que saber de você, que eu não tenho nenhuma dúvida que o homem era mais livre na Idade Média. Isso para mim é um outro absoluto. Eu não tenho nenhuma dúvida. Ele viajava 100 km e ninguém achava ele. E o engraçado é que até gente que estuda e tal, repete bobagens como a igreja tinha total controle na Idade Média. Não tinha nem estrada. Você só pode exercer controle quando você tem mecanismos objetivos de comunicação para transmitir o poder de modo eficaz. Então, a ideia de que hoje a gente seja melhor, mais avançado, é coisa de novo rico. Entendeu? Eu acho isso uma das coisas mais idiotas que tem. Bem, nós temos uma limitação de tempo, tu tens um compromisso em poucos minutos, então eu vou destinar aqui a última pergunta, né? Tá. Que é a seguinte: nós tu disseste muito bem, que desconfias daqueles que se pretendem santos, né? Até pela arrogância implícita, né? Mas há também que desconfiar, digamos assim, um pouco dos loucos, né? Os loucos também têm lá seu risco, né? Sem dúvida nenhuma. Pois bem, um dos filósofos mais, não contemporâneo, mas mais versejados, digamos assim, da atualidade, foi um sujeito bastante desequilibrado, né? Um camarada chamado Nietzsche, né? E, no entanto, ele é cantado em verso e prosa, e a juventude anda mergulhando nele, porque ele parece um pouco libertário, um pouco caótico, um pouco de tudo, né? Qual foi a contribuição ou o prejuízo imenso que ele causou, ou vem causando? Ele é um antípoda, de certa maneira, de um pensamento organizado, né? Qual é a virtude ou o prejuízo que ele, é uma pergunta final, o prejuízo ou virtude que ele possa eventualmente, possamos auferir, ou ele será rapidamente esquecido, ou ele tem uma influência duradoura? Eu acho que o Nietzsche é um filósofo múltiplo. Ele é, de uma certa forma, ele é o último grande filósofo romântico. E como todo romântico tem um mal-estar com a modernização, e nesse sentido busca uma resposta a esse mal-estar, propondo algum tipo de utopia. No caso do Nietzsche é a utopia do super-homem, que é a utopia de um homem que é criador de valor para si mesmo, o que é uma utopia, que ninguém cria valor para si mesmo, e a utopia de alguém cuja obra de arte é a própria vida. Então o Nietzsche faz aquilo que os românticos fizeram com a arte, transformaram o artista numa pessoa de gênio, a ideia de que o artista tem um gênio que ele define. O Nietzsche faz o mesmo tipo de caminho, só que esse gênio é a capacidade de você viver sem nenhuma imposição exterior. O Nietzsche é descendente do Spinoza nesse sentido, na filosofia, quando Spinoza identifica as paixões
quando Spinoza identifica as paixões tristes como resultado de pressões exteriores, do que é extrínseco ao sujeito. Enquanto que o conhecimento intuitivo é o conhecimento de você consigo mesmo, muito mais profundo, muito mais verdadeiro. O Spinoza influenciou profundamente a filosofia idealista, né, e o romantismo, e aparece isso no Nietzsche, o conceito de vontade e potência como aquele princípio da pessoa permanecer sendo o que ela é e conseguir aceitar ser o que ela é. Eu acho que esse é o lado mais fraco do Nietzsche. Para mim, como alguém que já estudou um tanto Nietzsche, eu acho esse o lado mais fraco dele. Mas eu acho que é esse o lado que mais pega, justamente porque é um lado utópico. E uma das coisas que marca o homem moderno é essa obsessão idiota pela utopia, que eu acho bastante, inclusive idiota em termos numéricos, porque matou mais gente do que qualquer outra coisa na história da humanidade de forma sistemática, as utopias. Então esse é o lado que eu acho que é o estrago, no que você falava, eu não lembro a palavra que você usou, mas para mim ficou estrago, né? Que a filosofia do Nietzsche prega e presta tanto à filosofia quanto às pessoas que leem. Eu acho que o que é importante no Nietzsche é o que ele chama de crítica do ressentimento. Eu acho que aí é uma grande sacada do Nietzsche quando ele fala que o homem é ressentido ontologicamente, porque ele tem dificuldade de lidar com a aparente indiferença do universo. E é daí que decorre a crítica que o Nietzsche faz à religião como sendo uma espécie de ferramenta do ressentimento, para você dizer que o universo não é indiferente. Só que o Nietzsche é um filósofo complicado, primeiro porque a maior parte dele é a crítica do ressentimento, não é a utopia do super-homem. E a utopia do super-homem é o que todo mundo pega, porque acha que é puta, legal, briguei com meu pai e vou ser super-homem. E o que me parece importante do Nietzsche, e o que você falou, o que fica, eu acho que é o que pode ficar do Nietzsche como um clássico, é justamente essa análise do ressentimento, que por sua vez, não foi ele que descobriu. O problema do ressentimento do homem, assim como ele mesmo acabou fazendo, é analisar o ser humano. É o Nietzsche da utopia do super-homem. Eu acho que o Nietzsche mais importante é o Nietzsche da crítica do ressentimento e o Nietzsche da visão trágica. Porque a visão trágica, o que ela traz à tona é a necessidade da coragem, a necessidade da compaixão, a necessidade de você assumir como parte da idade adulta a dificuldade que é encontrar significado na vida, certo? A humildade ao mesmo tempo, porque é você perceber que você não é o senhor do ser, certo? Não é você não tem a última palavra. Então esse lado do Nietzsche, que normalmente é associado ao lado negativo do Nietzsche, negativo no sentido de que não é o lado do cara que faz um diagnóstico e não o lado do cara que faz um remédio, né? Eu acho que esse lado do Nietzsche o coloca numa tradição trágica, que é uma tradição clássica, que veio para ficar, né? Agora, o lado do super-homem, esse lado da utopia, né? Que só faz sentido para o Nietzsche, o mais normal é você morrer de medo. O super-homem é claramente uma utopia. Eu acho que esse é o lado mais fraco, esse é o desserviço e eu acho que esse vai ser esquecido rapidinho.